Saudações, Paulo e Coroa de Marcel. Quero falar aqui sobre talentos, sobre dons, sobre a inteligência humana. Se bem que eu não tenho a capacidade para falar tão profundamente no assunto, mas eu me baseio pelo que eu vejo algumas pessoas usar seus talentos de maneira admirável. Esses talentos são distribuídos, acho que segundo Deus, não é? A profissionais, a quem não é profissional, a quem usa dele da maneira mais eloquente, de um modo mais aproveitável. E eu admiro muito a pessoa que é inteligente e sabe fazer uso de sua inteligência, como convém. Eu não sou muito inteligente, eu confesso. Mas, de qualquer maneira, não sou muito burro, argé, como muita gente diz. Há pessoas que têm o dom de escrever. Eu tinha o dom de escrever. Tinha, não tenho. Só que com o passar do tempo, isso vai mudando, vai acabando, a gente vai perdendo aquela vontade de continuar fazendo o que gostaria de fazer, por um motivo ou por outro. Aí o que eu quero chegar é o seguinte, é a mente de certas pessoas que usam a sua inteligência de uma maneira cativante. Eu digo cativante porque realmente eu sinto-me cativado quando eu vejo uma pessoa eloquente, falar bem, né? Se expressar de maneira invejável. É o que acontece com uma certa senhora que tem por aí, que tem um canal chamado o Canal da Pastora. Certamente você já sabe do que eu estou falando, né? A pastora Nadir. Essa mesmo, a pastora Nadir, que costuma sempre frequentar o inferno. Ela já está tão conhecida lá, já conhece tanto caminho que não precisa nem anjo, nem Jesus conduzi-la para lá. Às vezes ela vai sozinha mesmo, questão de curiosidade. Dispensa a companhia dos santos, porque já tem aquela confiança nos diabos, sabe que já se tornaram tão conhecidos e aquele conhecimento transformou-se em amizade. Se é que pode haver amizade entre o diabo e um ser humano. Sim. Então eu admiro muito nesta irmã o fato dela ser tão eloquente. Aparentemente ela é uma pessoa simples, de aparência vulgar, entende? Ela deve ter assim uns 60 anos por aí assim, é forte, robusta, pescocinho encolhido para dentro do ombro, quase sem pescoço. Principalmente quando ela coloca em volta uns echarpes, coloca um blusão de gola comprida, alta, aí fica assim, ó, falando quase a pulso. Mas é de uma mentalidade, de uma mente prodigiosa. Ela é culta, sabe se expressar muito bem, né? Não gagueja quando está falando, não titubeia, as palavras que pronuncia são corretas, mostrando isso, ela, que tem um grande conhecimento gramatical. Ela foi instruída em uma escola elevada, ou talvez esse talento seja dado por Deus, ou é um alto talento que ela tem. Só sei que a mulher sabe se expressar divinamente, dá para ser vereadora.
Felizmente ou infelizmente, ela usou essa imaginação dela, essa inteligência, para uma coisa meio desagradável, como o fato de dizer sempre que Jesus está sempre conduzindo ela, está sempre a conduzindo para o inferno, onde mostra as desgraças dos outros, pessoas padecendo ali, sofrendo horrores, com gritos horríveis. Ai, minha cruz, socorro, não faça isso. Alguém estenda uma mão para me ajudar, dá-me um copo com água. É essa a visão que ela tem do Satanás. E quer trazer isso de lá de baixo, de onde ela estava nos poços do inferno, para a gente aqui em cima na terra. Toda essa educação cultural que ela tem, eu acredito que ela esteja usando de modo fraudulento, tentando passar isso para as pessoas para adquirir alguma coisa. Porque você sabe, quando alguém lança um vídeo que as pessoas gostam, que as pessoas se sentem atraídas por ele, acontece muitas visualizações, assim de repente, e as pessoas se inscrevem rapidamente, porque gostaram daquele conteúdo. É o que acontece com essa mulher. Ela descobriu que falando essas coisas de frequentar o inferno, ser levada para o inferno, Jesus levar, falar com os demônios, se familiarizar com eles, deu resultado. Tanto assim que ela já não pede mais os assessores para falar. Ela mesma é quem pede os likes, as inscrições, para que Deus possa abençoá-los e abençoá-la para que continue com aquele canal. Ainda adiante. A última revelação que ela teve agora foi com a Universal, a Igreja Universal. Para começar, ela disse que estava no oceano num barquinho, com duas pessoas, com três pessoas, dois homens e uma mulher, asiáticos. Eles eram asiáticos. Não sei se eram japoneses, chineses, só sei que era da Ásia. E ela estava ali no meio deles dois. Eram duas pessoas. Uma hora ela disse que era dois, outra era três. Eu vou primar por dois. Com ela, três. E Jesus não estava com ela presente no barco, não. Estava sentado do outro lado, na terra, em cima de uma pedra, observando eles e dando ordens, para que eles mergulhassem imediatamente. E ela sempre se recusando, né? Sem querer mergulhar, mas eles mergulharam. Quando perceberam que ela ia mergulhar sem proteção nenhuma, para ficar debaixo d'água com aqueles escafandros, então alguém de repente fez com que ela parasse e entregou um escafandro para ela. Aquele equipamento que coloca nas costas, aqueles tubos cheios de ar e oxigênio para respirar debaixo d'água. E mergulharam. Jesus ficou lá. Segundo ela, Jesus ficou lá, aguardando a volta. Ela disse que mergulharam, cada vez mais profundo, e de repente se depararam com uma porta muito grande. Aquela porta se abriu, eles entraram, mas a água não entrou. A água não entrou. Aí elas estavam na boca de uma caverna enorme, muito escura. De lado tinha os portões, umas janelões, e lá tem uma janela enorme, que ela olhou assim e viu que era muito escuro, tenebroso. Nessa visão ela disse que não viu nenhuma visão infernal. Apenas apareceu um garoto, à base dos 16 anos mais ou menos, e ela perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que estava ali, naquela caverna escura,
porque tinha matado os pais, tinha matado os primos, tinha matado os irmãos, tinha matado os tios, as tias, os avós, tinha matado todo mundo, toda a família ele tinha assassinado. E então, depois que morreu, colocaram ele ali dentro. Aí depois que aquele rapaz confessou, fez essa confissão, sumiu, ela disse que ele sumiu, foi embora. Foi embora, ela ficou pensativa, querendo voltar, né? Aí de repente, a voz disse, sabe onde é que você está? Você está nesta caverna escura, para onde vêm todos os fiéis da Igreja Universal. Todos que pertencem, sem exceção, todos que frequentam a Igreja Universal, vão parar ali. Bom, ela disse que aceitou aquela explicação com naturalidade, não é? Mas de qualquer maneira ficou assustada de ver aquilo. E olhou para um lado da porta e viu que era muito escuro, tenebroso, entende? E um fedor imenso, era um fedor muito grande que tinha ali. Aí esses dois que estavam com ela eram dois cientistas. Eram cientistas, segundo ela, né? Aí então Jesus pedia para ela, para que ela avisasse a esse povo, esses dois, que nunca entrasse na Igreja Universal, porque ali era o reino do Satanás. Entendeu? Que o presidente, ela não quis citar o nome, né? O presidente dali era semelhante a uma serpente. Entende? Então, depois daquela visão, daquela escuridão, que ela só estava na caverna, ela voltou para a superfície. Na superfície, quando ela chegou, Jesus continuava sentado na terra, do outro lado, fora da água, sentado sobre a terra, a pedra. Agora, o que é mais engraçado que eu achei foi quando ela disse que, de repente, Jesus deu aquela cambalhota. Jesus deu uma cambalhota espetacular e caiu dentro do barco. Que loucura. Jesus nunca precisava de dar cambalhota, ele nunca andou dando cambalhota, ela era malabarista. Eu só sei que ele deu essa cambalhota. Ela foi ela que disse, né? E caiu dentro do barco. Agora, dali dentro do barco, ele disse, volte para casa. E quando ela voltou do arrebatamento, estava lembrando de tudo, todas essas coisas. Aí, então esse arrebatamento passou. Ela teve um segundo. Foi um arrebatamento que estava na Igreja Universal. Em frente à Igreja Universal, aí tinha um anjo muito glorioso, com espada na mão, uma trombeta, espada não, uma trombeta cor de bronze, era uma espécie de ouro, ouro velho, e brilhava muito. Então, ao lado dela tinha um pastor, que não era da Igreja Universal, era de outra igreja. Então, a voz disse, entra nessa igreja aí. E ela entrou. Quando chegou lá, que observou, era uma verdadeira matança. Eram homens que vestiam certo roupão, né? Com espadas, como aquela de samurai, degolando as pessoas, as mulheres, degolando todo mundo, matando de qualquer maneira, e era muito sangue que tinha ali naquela igreja. Muito, entendeu? Aí de repente apareceu no púlpito, assim ao lado, aquele senhor que ela chama de presidente. Claro que era o Edir Macedo, né? Ela não quis falar no Edir Macedo. Ela falou sempre que era o presidente da Igreja Universal. Mas não quis falar o nome dele, porque ela disse, não, eu não vou dizer o nome da pessoa para não constrangê-la. Aí eu me perguntei aqui,
E das outras vezes que ela foi para o inferno, ela não citou nomes de famosos, como Hebe Camargo, Michael Jackson, Gugu, quem mais? Tônia Carreiro, Leandro, irmão do Leonardo, aquele que morreu de câncer, entendeu? Bin Laden, esse povo tudo ela citou o nome. Mas o Edir Macedo, ela não quis citar esse nome. Chamou ele de presidente. Presidente da Igreja Universal. Era o presidente. Aí, de repente, esse presidente estava acocorado, estava acocoradinho ali, aí se transformava numa imensa sucuri, segundo ela. Uma sucuri enorme, do tamanho de um poste, da grossura de um poste. Era o presidente. Então, de repente, essa cobra envolvia-se, enrolada nela mesma, caía dentro de um caixote. Um caixão grande, quadrado, e quando ela caía, se transformava num presidente da igreja. Certamente o Edir Macedo, né? Que ela não quis falar o nome, não sei com medo de quê. Aí então pegaram as pedras, que ela disse que assim, dentro da igreja tinha um jardinzinho com as pedras, e mandaram que ela pegasse pedras para matar aquela cobra. E ela gritava para uma pessoa, disse, bate na cabeça, porque cobra só morre com uma cabeça esmagada. Ela dizia isso. Mas acontece que ela mesma não jogava, não é? Mas outras pessoas jogavam aquela pedra e matavam o presidente. Ele ficava lá postado morto, transformado numa cobra no presidente, numa cobra no presidente, no Edir Macedo. Aí de repente, que quando aconteceu isso, ela saiu fora. A voz mandou ela sair. E o pastorzinho, que não era da igreja, também acompanhou. Aí cá fora tinha o anjo com a trombeta, né? Aí disse, vai, diz ao povo que nunca entre nessa igreja aqui. Porque o presidente dessa igreja, o dono dessa igreja é o Satanás. E todo aquele que frequentar essa igreja vai direto para o inferno. Segundo a pastora Nadir, disse isso. Entendeu? Então, depois de tudo isso, de todas essas visões, ela voltou para a cama dela. O arrebatamento acabou, ela sentou-se, ficou pensativa em tudo aquilo, pensando que não queria mais ser representante do inferno, mas que Jesus insistia que ela continuasse indo lá para trazer notícia e avisar as pessoas aqui na Terra. Entende? Agora, porque ela tinha essa missão, eu, José Paulo, não sei, nem ela diz que sabe. Eu só sei que ela foi escolhida a dedo por Jesus ou por Jeová para ser a emissária satânica. Ser essa representante de Deus lá no inferno e do diabo aqui na terra. Ficou esse trocadilho, não é? Ninguém sabe realmente o que aconteceu, se isso é verdade o que ela diz, ou é apenas para ganhar inscritos, como ela pede. Entende? E ela disse que sempre está na igreja dela, ela tem 4 igrejas, só 4 igrejas. Ela é pastora dessas igrejas. Certamente está começando agora, né? Mas breve ficará tão famosa quanto Edir Macedo e outros Edir Macedos que vivem por aí. Esse é o talento da irmã Nadir, da pastora Nadir. É um talento satânico. Uma coisa dessa, tem tanta coisa para mostrar, não é? Lá dos céus, do paraíso, das glórias de Deus. Ela vem mostrar Jesus dando cambalhota, imagina. Será que ele está se preparando para as Olimpíadas do Japão?
Deus me perdoe que eu tô rindo, mas é o que dá para a gente fazer mesmo, é rir dessa loucura dessa senhora pastora Nadir. E ela disse que tem muita coisa mais para contar, para dizer. Só está aguardando a sequência dos vídeos. A sequência dos vídeos sabe qual é, não é? São likes, 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 inscritos, inscritos, inscritos. É isso que a pastora Nadir quer. E eu não sei com que desenvoltura ela diz isso para as pessoas, com a maior naturalidade do mundo. Aquela mulher devia ser uma escritora. Por que razão ela não foi escritora? Talvez tenha sido porque não frequentou uma faculdade, não é? Mas ela tem todo o talento, toda a cultura para ser uma escritora de novela ou escrever um livro. Sua autobiografia, por exemplo, sem contar toda a verdade, né, pastora? Eu só sei que ela teve um marido há muitos anos. Jesus matou ele porque ele impedia que ela fosse para a igreja, impedia que ela fosse evangélica. E Deus e maltratava muito ela e Deus acabou levando ele. Em outro vídeo, ela mostrou o atestado de óbito, assim para a câmera, por umas 3 vezes mostrando o que Deus tinha feito, afastado ele do caminho dela. Eu acho que para continuar levando ela para os infernos, né, para mostrar aquelas torturas, o fogo, enfim, tudo quanto há de ruim lá dentro. Eu só sei que ela só fala uma vez do paraíso, mas não foi coerente com a Bíblia, que está escrito na Bíblia, não, porque eu também pesquiso. Aí ela disse que tudo isso é inveja, que Deus disse que ela continuasse fazendo esses vídeos, postando esses vídeos. Deus falou assim, você vai continuar postando esses vídeos para que todos conheçam a verdade. Eu estou do seu lado, deixe quem quiser falar, porque nada demais vai acontecer com você. Segundo ela falou, né? Então, eu não gostaria de ter um talento desse que a irmã tem para usar de fraude para com as pessoas. De maneira nenhuma. Meu talento seria sinceridade, amor, altruísmo, principalmente o amor, não é? Porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Já que ninguém aqui é perfeito, pelo menos seja vinculado com a perfeição. Bom, eu já falei demais, já dei meu recado, já disse a vocês o que é que a pastora Nadir faz, qual a função dela aqui na Terra. Ela disse que é de Alagoas, não disse a cidade, disse que é de Alagoas, mas fazia algum tempo que tinha ido embora para São Paulo com o esposo dela, onde está atualmente. Ele já morreu. Mas eu fiquei surpreso de saber que ela era de Alagoas. Entende? Aí seria mais um youtuber alagoano a disputar um título de campeonato da mentira aqui em Maceió. Mas veja bem, eu falei muito, acho que vocês já estão cansados, mas é bom escutar até o fim. E outra coisa, se vocês gostaram, não esqueçam, se não for inscritos, inscrevam-se, deem um like, aquele joinha maravilhoso que as pessoas tanto gostam de dar. Só pelo prazer de ajudar, né? Não paga nada, não faz esforço. E se quiser notificações, você coloca. Se não quiser, apenas serve de incentivo para a gente continuar canalizado. Pois muito obrigado pela atenção e Deus que abençoe a vocês, todos, hoje, amanhã e sempre.